Todas as quartas-feiras temos o quadro Seu Direito com o advogado trabalhista Vinícius Cascone. Vinícius, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN mais uma vez. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. Até brinquei com você na previsão do tempo na questão do futebol, só que dá para usar o futebol no início da nossa conversa, porque é regulamento da CBF, né? Você estava aqui dentro do estúdio ouvindo a previsão do tempo, é regulamento da CBF que a temperatura passou de 28 graus, independentemente da umidade do ar, o jogo para em algum momento, metade do primeiro ou do segundo tempo, para que os jogadores se hidratem, né? Isso está na regra do campeonato. Para o trabalhador comum que se expõe ao sol, que se expõe a esse calor, existe alguma regra que possa talvez mudar o horário de trabalho dele, talvez diminuir uma carga horária por causa da temperatura? Tem algo disso no direito trabalhista? Bom, Marco, essa pergunta é muito interessante e eu vou iniciar ela pela questão do futebol, né? Os atletas de futebol, eles são empregados como qualquer outra pessoa. É lógico, é um contrato especial de trabalho, tem algumas diferenças em relação ao empregado comum, que não chama comum porque é um contrato de trabalho normal, cotidiano, usual, mas eles também estão submetidos ao regime da CLT, né? Então, eles têm ali as garantias, né, que a gente chama que são as garantias de um meio ambiente do trabalho equilibrado. E o que é isso, na verdade, né? O que é o meio ambiente do trabalho equilibrado? A Constituição Federal, no artigo 225, estabelece que todas as pessoas no país têm direito a um meio ambiente equilibrado. E é dever de todos cuidar para que esse meio ambiente permaneça equilibrado, permaneça sadio, se assim a gente pode esclarecer na relação de trabalho. Então, com base nesse dispositivo da Constituição Federal, que se extraiu que o meio ambiente de trabalho, que também faz parte do meio ambiente como um todo, também precisa ser equilibrado, ter uma questão de saúde desses trabalhadores. Então, quando a gente está num ambiente que as temperaturas são muito altas, ou que há uma exposição muito forte ao sol, principalmente, ou há uma chuva intensa também, vamos pensar do outro, não vamos pensar só no calor, vamos pensar no frio extremo. Você necessita ter condições especiais para poder trabalhar. E aí, evidentemente, que tanto o empregador, né, quanto o empregado tem que pactuar condições de flexibilização da jornada de trabalho, do horário de trabalho e do tempo de exposição, ou ao frio ou ao sol, né? Ou à chuva, inclusive, em muitos casos também, né? A gente vê que muitas vezes, por exemplo, os Correios. Como é que os Correios, os carteiros entregam as cartas chovendo? Realmente é um risco, então, evidentemente, que quando acontece isso, o trabalho fica restrito ali, evidentemente, necessário dar equipamentos de proteção, capa de chuva e etc., para que possa minimamente cumprir parte do trabalho. Talvez 100% do trabalho você não consiga desenvolver. Até porque se for entregar a carta em papel, às vezes a carta não chega, né? Não chega. Ela deteriora com a água, no né? caminho, sim. Então, são elementos importantes. E aí, imagine só, né? O futebol, a gente pegando a analogia do futebol. O futebol está fazendo um esforço físico, ele é treinado para isso, ele então tem uma preparação física de ponta, né? Então, ele é plenamente capacitado a desenvolver uma atividade física em qualquer condição. Mas o calor extremo prejudica muito e causa risco à saúde humana. E é claro, imagine só um trabalhador que não tem uma preparação física, não tem condições ideais, sair ao sol para andar nas ruas para fazer uma entrega de papéis, ou carteiro, ou agente comunitário de saúde, né? Então é necessário a gente ter esse olhar. Realmente o empregador precisa ter essa flexibilidade para não expor esses trabalhadores nos horários onde o sol e o calor são mais intensos. Por exemplo, o coletor de lixo, né? Geralmente a gente vê os caminhões mais à noite, né? Já tem a ver por causa disso, porque além de trabalhar ao ar livre, os coletores ainda fazem o esforço físico de correr, levantar peso, correr no caminhão de novo. É um dos exemplos? Na verdade, eu falo que os coletores de lixo poderiam ser atletas olímpicos, né? Exato. Porque realmente eles fazem ali uma série de atividades que muitos atletas desempenham, né? Então eles fazem um trabalho heróico, fundamental para a sociedade, né? Que é a coleta de resíduos. Mas, evidentemente, acho que pode ter a ver com isso, não tem como te afirmar, mas, evidentemente, também pode ser pelo fato de que durante o dia se produz o lixo, né, em grande quantidade, ele é depositado para que seja recolhido no período noturno. E também, nesses momentos, como eles deslocam muito a pé, o risco de atropelamentos, né, de, inclusive, atrapalhar o trânsito, também pode ser um elemento, né? Agora, é claro, fisicamente, para os coletores, o período noturno é muito menos agressivo, nocivo do que o dia. Porque quem faz a varrição de rua, por exemplo, né, aí já é durante o dia, né? A maioria
durante o dia a gente vê as roupas, os EPIs, todos eles, e são obrigados a usar também, né? Porque pode alegar que está com calor, mas aí fica muito exposto. Então, né? vamos lá. Primeira questão que é importante. Todo equipamento de proteção individual, né, e a gente às vezes fica muito preso à luva, preso a elementos que são mais comuns no cotidiano, eles são obrigatórios. Então, tanto o empregador tem que fornecer gratuitamente, né, e em condições de prazo de validade, então tem que ser trocados continuamente, evidentemente, quanto o empregado é obrigado a se utilizar. Se ele não se utiliza, ele pode ser advertido, pode ser suspenso e depois, em último grau, depois de passadas todas essas penalidades, pode inclusive tomar uma demissão por justa causa. Então, o empregado tem que observar as normas de saúde e segurança no trabalho e a utilização de EPIs, né? Então, isso é muito importante e a gente tem que insistir nesse ponto. Agora, outra questão importante relacionada a essa situação dos trabalhadores é a questão justamente da hidratação. Então, o trabalhador que está exposto ao sol, ele tem que se hidratar mais vezes do que o normal. Sem dúvida. Então, essas pausas, o empregador tem que ter essa flexibilidade durante a jornada para permitir que sempre que o empregado sentir necessidade, e essa necessidade é do empregado e não do empregador, é importante deixar claro, ele possa livremente, sem qualquer restrição, poder se hidratar, por exemplo. E aí, nesse caso, a empresa que tem que fornecer a hidratação para ele? Sim, nesses casos, né, a água potável é um instrumento, é uma garantia, né, como se fosse um equipamento de proteção, eu brinco, mas é uma garantia mínima, uma condição indispensável de sobrevivência do ser humano. Então a água potável ela tem que ser sempre disponibilizada pelo empregador. E no caso, né, qualquer empregador, ele dependendo, né, qualquer empregado, para assumir uma função, ele precisa apresentar um atestado de saúde porque ele passa por exames, né, para ser contratado, né? Nesse caso, por exemplo, que a temperatura é algo fora, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem bronquite não faz tanta diferença o calor, né? Talvez o local mais fechado faça. Isso pode ter impedimentos também para a contratação de um trabalhador, pode gerar um processo futuro depois, uma questão de pedir uma insalubridade. Tem alguma influência a temperatura externa fora do contrato de trabalho? Então vamos lá. Primeiro, o exame admissional, que é mais conhecido, né, que as pessoas sabem, eu vou entrar num emprego e a empresa fala, olha, para você entrar aqui, você precisa passar num médico para ver suas condições de saúde. O médico pode aprovar ou reprovar ou colocar um tipo de restrição. A empresa pode ou não contratar, depende das condições, depende do trabalho a ser desenvolvido. Vou dar um exemplo aí, que não é um emprego objetivo, digo, no sentido no regime CLT, mas o caso dos policiais militares. Os policiais militares prestam um concurso público e tem uma prova de aptidão física. Se um candidato a policial não passa nessa prova de aptidão, ele não toma posse. Então tem uma questão específica, e só um exemplo, que algumas atividades realmente é necessário ter uma condição física para que possa ser desempenhada essa atividade. Isso acontece, né? Agora, nas atividades comuns, né, o fato da pessoa ser obesa ou não, se a pessoa tiver um problema de pressão alta ou não, isso não pode ser impeditivo numa contratação, né? Agora, como eu disse, se a pessoa desenvolve ou foi exposta a uma condição que não estava prevista nesse contrato de trabalho inicial, ela pode ir procurar um médico que diga, olha, para essa atividade eu recomendo que você não faça exposto ao sol nesse momento no verão. Então, nesse momento, você tem que ser deslocado para uma outra função, realocar, readaptada, que a gente fala nesse aspecto, ou que você passe essa função num horário compatível quando as temperaturas são menores. Bom, e aí vou pensar em outros casos, a construção civil, por exemplo, né, que tem todos os tipos de EPIs, mas o trabalho ao ar livre, né? A construção civil é um exemplo, porque, por exemplo, não tem nada na lei que, como no futebol, que tenha temperatura X para um pouco para o descanso. Isso depende do bom senso do empregador? Vai depender muito do diálogo, do bom senso. E nesse papel é importante a gente sempre lembrar o papel dos sindicatos. Se os sindicatos tiverem uma ótima relação de negociação, de sentar à mesa e estabelecer esse canal de diálogo com os empregadores, a gente pode avançar sempre em garantir condições mínimas, né, para ter um trabalho seguro, que eu falo. É uma condição de saúde e de segurança no trabalho, a pessoa ter ali, não estar exposta a uma temperatura altíssima, porque isso pode, inclusive, fazer com que ela passe mal. E imagine só, vamos imaginar que ele esteja numa obra, numa altura.
ele pode despencar e acontecer um acidente grave ou até óbito, né? Então, por isso, o empregador precisa ter essa flexibilidade, né? Não dá para chegar aqui e estabelecer que o empregado vai trabalhar a qualquer custo. Inclusive, o trabalhador tem um direito na CLT, que é o chamado direito de recusa. Então, quando as condições de saúde ou segurança forem incompatíveis com o trabalho naquele momento, o empregado pode se recusar a trabalhar sem ser punido. E se, num caso de bom senso, a construtora lá, o mestre de obras, hoje eu estou falando da construção civil, mas de maneira geral. Hoje nós vamos interromper o serviço porque está muito calor e está perigoso. Isso pode ser descontada a hora de trabalho, tem que pagar num outro horário, tirar do banco de horas, como que faz? Aí nós vamos entrar no que diz, né, a CLT permite o chamado banco de horas. Pode haver compensação, né? Inclusive a CLT permite hoje que a compensação no mesmo mês de trabalho. Então, se eu fui dispensado hoje do trabalho e durante esse mês de dezembro há uma compensação, simplesmente o acordo verbal pode prevalecer sobre essa compensação. Então amanhã você entra mais cedo para compensar. Isso pode acontecer. Quando passa de um mês, aí necessariamente a eventual compensação do banco de horas tem que ser por escrito. Então tem que ter um acordo prévio por escrito entre as partes para que realmente possa aí ter essa compensação por banco de horas. Lembrando que acima de 6 meses para compensar, aí ou por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Bom, existe a famosa lei de Murphy no nosso bate-papo aqui, que sempre que o tempo esgotou, chega a pergunta. Mas essa eu vou ter que fazer do Hamilton de Hortolândia, porque é muito pertinente ao assunto. Quem trabalha exposto ao sol, aí de uma maneira simples, tá? Tem direito à insalubridade? Aí eu completo apenas por isso? Olha, aí evidentemente depende de como é essa exposição. Em regra, no meu entendimento, claro que eu sou advogado, sempre vai precisar de um parecer de um engenheiro de segurança do trabalho, evidentemente, ou se tiver um processo judicial, de um perito judicial, mas no meu entendimento, quem está exposto ao sol potencialmente tem sim direito ao adicional de insalubridade. Basta aí discutir qual o tamanho do grau desse adicional, né? Então é 10, 20 ou 40%. Evidentemente, no meu entendimento, que o sol para mim é uma condição muito nociva à saúde dos trabalhadores. Então, evidentemente que para mim, no meu entendimento, caberia o adicional de insalubridade. Esse assunto do jogador que depois entra com ação contra o clube porque trabalhou domingo e feriado vai ficar para o ano que vem, porque a semana que vem nós vamos falar sobre as emendas de Natal e de Ano Novo, os esquemas de fim de ano. Vai ser o assunto aqui com o Vinícius Cascone, advogado trabalhista, que tirou muita dúvida já dos nossos ouvintes hoje. Muito obrigado pela participação, Vinícius. Marco, eu que agradeço. Uma boa tarde aos ouvintes e vamos se hidratar, porque com esse calor mesmo tá impossível. Isso mesmo. E com água, hein? Mas à noite pode misturar algo. Vamos pro intervalo.